As 42 estações no deserto. Parte 17. No vídeo anterior, vimos que a força do cristão vem da visão celestial que Deus revela ao coração. É essa visão que produz perseverança, unidade e disciplina interior. Sem ela, nos tornamos dispersos e espiritualmente frágeis. Deus primeiro nos revela quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, e então Cristo nos revela a sua igreja. Não existe Cristo sem igreja, nem igreja sem Cristo. As duas revelações caminham juntas e nos conduzem ao caminho da cruz, o único caminho que edifica. Por isso o Senhor mostrou aos discípulos um vislumbre do reino na transfiguração, para ensinar que a glória vem depois do sofrimento, e que no reino somente Cristo é absoluto. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, ainda em Etã, entramos num ponto extremamente sensível da jornada espiritual, o tratamento com a parentela. Vamos ao conteúdo. Tratamento com a parentela. No livro de Cantares, que é todo espiritual em sua essência, vemos que as primeiras palavras quando a noiva fala, são todas palavras de sentimentos agradáveis. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, faremos menção do teu amor mais do que do vinho, com razão te amam. Cânticos 1 do verso 2 ao 4. Observe que as primeiras experiências dela são de sentimentos religiosos agradáveis. Quem poderia imaginar que capítulos mais à frente ela haveria de ter outras experiências? Experiências mais profundas, como por exemplo: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Cânticos 5 verso 7. Ao princípio tudo era suave, ninguém a machucava, muito menos os guardas dos muros, ao contrário, aguardavam, agora os mesmos guardas a ferem, é uma experiência difícil, porém mais adiantada, de maior maturidade. No princípio são sentimentos agradáveis, são sentimentos bonitos, a proteção, há quem a guie. Porém devemos ter em mente que Etã está na entrada do deserto, ou seja, algo vai terminar e algo novo vai começar. Mas observe que ela vai apenas começar a entrar no deserto. E debaixo do guiar de Deus para aprender no deserto. Isto é didático. Deus deseja que aprendamos a conhecê-lo pela fé e não por vista. É necessário paciência, porque a paciência é que produz a esperança. Etã. Significado da palavra. Etã é, na verdade, uma pronúncia mais egípcia da palavra Edom. A palavra Edom corresponde exatamente ao território em que eles estavam. Edom ficava a nordeste. A fronteira ficava em Sucote, e atrás ficava o que se pode chamar de Egito. Por esta terra de ninguém era por onde andavam os edomitas, tudo isto era deles. Assim este local se chamava não somente deserto de Sur, mas deserto de Etã. A palavra Sur está a apontar para os beduínos. Muitos dos beduínos de Edom vinham a este local para apacentar os animais nestes lençóis freáticos. Porque esta era a parte verde do mapa, a parte bonita e fértil do mesmo. Neste local havia alimento, havia peixes, havia aves, falcões, cebolas, alho e água. Assim, a palavra Etã é uma pronúncia mais egipciada da palavra Edom. É interessante que o Senhor de Sucote os levou a Etã, poderiam ter ido por outro lado, porém a nuvem do Senhor através de Moisés os levou a Etã, ou seja, a Edom. Mas afinal quem era Edom? Era Esaú, o gêmeo de Jacó, que havia sido formado no mesmo ventre, que tinha o mesmo pai, a mesma mãe. Haviam nascido no mesmo lugar e haviam crescido junto. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai:
longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu, pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás, mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Gênesis 27 verso 37. Esta passagem é extremamente significativa especialmente para aqueles que já compreenderam a revelação que se esconde por detrás das casas de Judá e de Israel. E mais ainda, para aqueles que entenderam como se povoou a terra e o que significa estar debaixo de bênçãos prometidas a Sem, maldições prometidas a Canaã, habitar nas tendas de Jafé. Mas o fato é que Edom aqui neste contexto da caminhada, da peregrinação, simboliza a parentela. E temos de entender os princípios de Deus. Por quê? Porque vamos ver Sucote e Etã na saída de Abraão de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, ser uma bênção. Gênesis 12 versos 1 e 2. Observe que o que se passa aqui é o mesmo que se passou lá. E não somente isto. É o que se passa conosco em nossa jornada. O apóstolo Paulo se referiu a isto em Romanos, em seu capítulo 4 do verso 9 ao 12. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão, ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Antes de Abraão ser circuncidado, antes de ser livrado de sua carne, ele começou a ter umas pisadas pela fé, e nós somos o povo espiritual descendência de Abraão, os gentios que creem como Abraão, quer dizer, o povo que segue as pisadas de Abraão e também haverá de caminhar pelas estações e fazer as jornadas do povo de Israel. Pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Estas jornadas são um exemplo para nós, de maneira que há uma correspondência entre as pisadas de fé de Abraão e as jornadas de Israel no deserto, e estas primeiras pisadas. Sucote e Etã são quando começam as primeiras pisadas de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 verso 1. Sucote é a primeira etapa. Sucote é a enramada, quer dizer que somos peregrinos, quer dizer que saímos do mundo sem saber para onde vamos, quer dizer que vamos pela fé atrás de Deus por onde quer que o cordeiro vá. Deus vai nos levar a uma terra que somente Ele sabe onde, e Ele nos chama para caminhar e para segui-lo. Mas observe que o texto bíblico diz: sai da tua terra e da tua parentela. E não somente isto, o Senhor fala que vai levá-lo à terra que eu te mostrarei. E que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. As famílias serão benditas, porém somente depois de terem recebido a semente que Deus prometeu, não antes. Por isto temos de sair da parentela. Só serão benditos quando receberem a semente bendita que é Cristo, aí sim, todos os que assim procederem serão benditos. Então as primeiras lutas que os cristãos enfrentam é com a sua parentela. Porque embora haja semelhança consanguínea entre os membros de uma mesma família natural, entretanto agora há uma divisão espiritual entre aqueles que estão no reino das trevas e aqueles que foram colocados no reino do Filho do seu amor. Veja que há uma clara correlação entre Ur dos Caldeus representa Ramessés. A estadia em Harã representa Sucote. Atenção aqui, enquanto não morreu Tera, Abraão não seguiu em frente. Somente depois da morte de Tera é que Abraão seguiu em frente. O nome Tera significa, no hebraico, parada para acampamento e também demora. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.